Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, economia e tudo mais o que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Mas neste episódio, assim como no episódio anterior, eu vou continuar me concentrando no Afeganistão, que é onde eu estou. Eu estou falando com você agora na noite de terça-feira em Cabul. Noite aqui, mas em Brasília, no Brasil, ainda é de tarde. No final do episódio anterior, eu estava em Islamabad, angustiado, ainda tentando o visto na embaixada afegã lá em Islamabad, a capital do Paquistão. Isso na quinta-feira. Pois bem, no dia seguinte eu consegui o visto, na sexta-feira, lá na embaixada afegã em Islamabad, depois de 3 dias de espera. E foi na tarde de sexta-feira, tarde para mim, em Islamabad, que está 8 horas na frente de Brasília, debaixo de uma chuva forte, que eu entrei no carro com o meu fixer, o meu produtor ali, o Bilal, um paquistanês, e um motorista, e nós fizemos a jornada e a viagem de 3 horas de Islamabad até Peshawar. Nós saímos na sexta-feira às 3 da tarde, hora de Islamabad, e como o percurso dura 3 horas, e a fronteira, o posto de fronteira de Torkham, fronteira com o Afeganistão, fecha em torno de 5 da tarde, a gente não conseguiu, ou eu não consegui, atravessar para o Afeganistão na sexta-feira. Para minha frustração, porque sábado era o 11 de setembro e eu precisava estar aqui, aliás, em Cabul, para, enfim, fazer a cobertura daqui. Mas então eu gostaria de já dormir de sexta para sábado, mas isso não foi possível. Então eu dormi num hotel em Peshawar e para acordar no outro dia cedo, no sábado cedinho. Não adiantava ir muito cedo porque o posto de fronteira abre às 9 da manhã. Então, em torno de 8 da manhã, a gente saiu do hotel em Peshawar na direção do posto de fronteira de Torkham. A gente atravessa ali montanhas que têm pequenos cemitérios de soldados ingleses mortos ali naquela região, mortos tentando invadir, tentando ocupar essa região que é, enfim, uma fronteira ali do Paquistão com o Afeganistão. Essas divisões geográficas são recentes, né? Naquele período, século XVIII, XIX, era tudo a região dos Pashtun, né? Que é a etnia dominante hoje dos Talibã e o maior grupo étnico do Afeganistão. Eu trabalho com uma estatística de 42% de Pashtun no Afeganistão, mas é uma estimativa, porque desde 1979 que a população afegã não é contada. 79 foi quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, né? No caminho também para o posto de fronteira, a gente percorreu 10 quilômetros de filas de caminhões que estavam parados ali, porque desde que os Talibã assumiram o poder no dia 15 de agosto, eles passaram a impor novas regras, ou na verdade eles ainda estão elaborando as regras para a alfândega. E os caminhões estão passando apenas 3 caminhões por hora, em média, na fronteira. Então eles estão com uma imensa dificuldade de passar, estão justamente levando alimentos processados e materiais de construção, coisas para casa, coisas assim que geralmente são exportadas do Paquistão para o Afeganistão. E aí, do outro lado da fronteira, também tem quilômetros de caminhões tentando levar os produtos que são exportados do Afeganistão para o Paquistão, que eu observei, tomates, cebolas e batatas. O Afeganistão praticamente não tem indústrias
e tem uma agricultura muito dinâmica. Então, esses produtos são exportados do Afeganistão. Aqui também tem frutas muito doces, muito boas, assim como tem no Paquistão também. O que me explicaram é que o comércio se intensificou entre o Paquistão e o Afeganistão depois da chegada dos Talibã ao poder. Afinal, o Paquistão tem uma boa relação com os Talibã, né? Diferentemente, não é que tinha uma relação muito ruim com o governo anterior do Ashraf Ghani, mas não era uma proximidade tão grande. Os Talibã foram criados no Paquistão em 1993 porque o Paquistão queria ali ter um governo amigável. E nesse período de 20 anos de ocupação americana e governos pró-americanos, a Índia ficou com um relacionamento melhor com o Afeganistão. E você sabe, Índia e Paquistão são rivais. Essa rivalidade explica muita coisa do que acontece aqui nesses países. Aliás, nesta terça-feira, eu entrevistei aqui em Cabul o diretor do aeroporto de Cabul. Ele é chamado de Mullah Hamdan. E no final da entrevista, ele me entregou um papelzinho com o número de WhatsApp dele para eu mandar o link depois da entrevista, né? E quando a gente saiu do gabinete dele, um guarda na porta já tinha sido informado disso, pegou o papelzinho, rasgou, jogou no lixo e nos entregou um outro papelzinho com 2 nomes e 2 números de WhatsApp e disse assim: aquele ali é o número do Paquistão. Entregou números do Afeganistão, o que é muito significativo politicamente, porque os críticos dizem que os Talibã foram colocados no poder agora com o apoio do Paquistão e que é o Paquistão que está por trás deles e que é o Paquistão que vai governar. Então, politicamente é muito delicado que o diretor, né, comandante do aeroporto, que é uma figura importante no governo, tenha um WhatsApp do Paquistão. E aí eu apurei e me disseram que ele passou praticamente a vida toda no Paquistão, o Mullah Hamdan. Como muitos outros Talibã, que realmente eles têm origem no Paquistão. Inclusive, o líder espiritual, Haibatullah Akhundzada, ele ficou 15 anos no Paquistão. Ele era professor e pregador em uma mesquita no sudoeste do Paquistão. Então, realmente, a influência paquistanesa é muito forte. Por falar em Paquistão, nessa segunda-feira pousou aqui no aeroporto de Cabul o primeiro avião da Pakistani International Airlines depois da queda de Cabul. E trouxeram, segundo o diretor do aeroporto, ele me disse que vieram no avião afegãos que estavam no Paquistão e queriam voltar para o Afeganistão, e o avião levou de volta paquistaneses que estavam aqui e queriam voltar para o Paquistão. Além desse voo, eu confirmei com o diretor, apenas houve até agora 2 voos internacionais da Qatar Airways, Qatar, e que trouxeram técnicos que instruíram aqui o pessoal do Talibã sobre como operar o aeroporto. Mesmo assim, ainda não está muito operacional esse aeroporto. Eu perguntei por quê e o Mullah Hamdan disse que os americanos destruíram muitos equipamentos do aeroporto. Então vai levar um tempo ainda para reparar esses equipamentos e a partir daí então serão retomados os voos internacionais de forma regular. Tem havido voos domésticos, tem tido já os voos entre as principais cidades do Afeganistão já estão acontecendo. Um outro aspecto interessante dessa entrevista com o Mullah Hamdan é que eu perguntei para ele por que ele tinha se tornado o diretor do aeroporto. E ele disse que isso é uma escolha do líder supremo, referindo-se então ao Haibatullah Akhundzada, que é alguém que nem apareceu ainda, desde a tomada do poder pelos Talibã. O líder espiritual, o líder máximo do Talibã, não foi visto em público ainda. Existem rumores de que ele teria sido morto e tal, mas são desmentidos esses rumores. E aí eu continuei conversando sobre as credenciais e ele deixou claro que é porque ele foi um grande combatente da Jihad, o Mullah Hamdan, e por isso ele foi nomeado o diretor do aeroporto. Ainda sobre esses boatos de mortes de líderes, surgiu aqui a versão de que o Abdul Ghani Baradar, né, que é um líder do Talibã também, que estava cotado para ser o
o presidente do Afeganistão, mas acabou ficando com um cargo de vice-primeiro-ministro, que ele teria sido morto por homens da rede Haqqani, que é uma rede liderada pelo Sirajuddin Haqqani, cujo pai foi o fundador dessa rede e que atuou lá atrás como mujahedin, né, como os combatentes da guerra contra a União Soviética entre 79 e 89. Depois, em 94, 95, 96, quando os Talibã foram tomando o poder no Afeganistão, aí eles acabaram se aliando. E essa rede Haqqani, ela é considerada pelos Estados Unidos o grupo terrorista mais eficaz aqui do Afeganistão. Em 2011, em um mesmo dia, os terroristas da rede Haqqani atacaram num só dia o Palácio Presidencial, a Embaixada dos Estados Unidos e o quartel-general da OTAN, demonstrando uma grande capacidade de coordenação. Já em 2013, foi interceptado pela inteligência afegã e americana um caminhão-bomba com mais de 30 mil quilos de explosivos. Teria sido o maior caminhão-bomba da história, mas ele não explodiu, ele foi interceptado pelas forças de segurança. E aí há uma luta, aparentemente há uma disputa de poder entre o Sirajuddin Haqqani e o Baradar, porque o Haqqani foi nomeado ministro do interior interino, mas aparentemente não está contente com controlar toda a parte de segurança interna do Afeganistão e quer mais poder. Mas os Talibã negam essa versão, dizem que o Baradar não morreu e que não há esse conflito. Bom, Baradar é um apelido que significa irmão, na língua Pashtun, que é a língua mais falada pelos Talibã, mas também em Dari e outras línguas. E ele era considerado um irmão, simbolicamente, do Mullah Muhammad Omar, que foi o fundador do Talibã. Tudo isso mostra a importância dessa rede Haqqani, cujo líder, Sirajuddin Haqqani, a cabeça dele está a prêmio. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 5 milhões de dólares pela cabeça dele e agora elevaram esse valor para 20 milhões de dólares, agora que ele está aqui na cúpula do governo do Talibã. São 4 da manhã de quarta-feira aqui em Cabul, 8h30 da noite de terça-feira no Brasil, em Brasília, e eu estou já saindo da capital afegã em direção ao posto de fronteira de Torkham por via terrestre. São 5 horas de viagem daqui até lá e a gente está indo nesse horário bem cedo porque o pessoal da segurança considera que é um horário seguro, além de ser mais fresco também, porque o Afeganistão está no verão aqui e é bastante quente durante o dia. Eu estou acompanhado de um motorista e de um produtor que fala inglês. Aqui dentro de Cabul, a gente já passou por 2 postos de controle dos Talibã. Um deles era um posto de controle antigo já, que era usado pelo governo anterior, exatamente para verificar se os carros traziam explosivos ou armas do Talibã ou de grupos terroristas que estão presentes aqui, como a rede Haqqani, que é aliada do Talibã. Aliás, o comandante da rede Haqqani agora é ministro do interior, Sirajuddin Haqqani. Essa rede é considerada o grupo mais perigoso aqui no Afeganistão pelos Estados Unidos. Também o Estado Islâmico K, que esse é inimigo dos Talibã. E por último, a Al-Qaeda. Tem uma presença bastante diminuída aqui, né, e no mundo todo, mas ainda existe. No 11 de setembro, no sábado, o líder atual da Al-Qaeda divulgou um vídeo conclamando os muçulmanos, os ativistas do mundo inteiro a continuar lutando contra os Estados Unidos. A gente passou sem problema pelos postos de controle do Talibã. Eu continuo aqui com a barba cada vez mais longa, com a roupa típica aqui da região, sentado no banco da frente, mas eu faço o cumprimento que eles costumam fazer aqui, Salam Aleikum, ou se eles dizem isso, a gente responde Aleikum Salam, que significa paz para todos, paz para vocês, e aí tá tudo certo por enquanto, sem problemas
Quando eu vim também foi assim. No sábado, nós passamos no total por 6 controles do Talibã na estrada. Os 5 primeiros nós não fomos parados e eu estava sentado no banco da frente. Só no sexto, que já era a entrada de Cabul, lá eles param todo mundo. E aí tinha um guarda do Talibã com um fuzil automático, uma pistola automática e um rádio de comunicação. Olhou para nós, não percebeu que eu era estrangeiro e nem que eu era jornalista. E convidou a gente para almoçar com eles ou para tomar um chá. E nós agradecemos, recusamos polidamente e seguimos em frente, sem nenhum problema. Agora eu tive que parar de gravar porque a gente passou por um terceiro checkpoint. E nesse caso ele abriu o porta-malas, viu a minha mala, mas nem chegou a abrir a mala, fechou. É uma mala pequena também, sempre viajo com o mínimo possível de bagagem. Aí ele fechou o bagageiro e mandou seguir. E durante essa cobertura em Cabul, de sábado até a noite de terça-feira, eu não tive nenhum problema com os Talibã. A gente sempre pedia permissão para fazer as filmagens, para entrar nos lugares, para fazer as entrevistas. Eles patrulham toda a cidade de Cabul, estão presentes quase que por toda parte. Às vezes eles passam, depois que a gente já começou o trabalho. Aí é uma situação um pouco mais imprevisível. E isso aconteceu um dia quando eu estava ao vivo de uma rua super movimentada de Cabul. Foi na segunda-feira, logo depois do almoço. E eu estava ao vivo falando na CNN quando passaram 4 Talibã armados de fuzis AK-47. Eles passaram bem perto de mim, olharam para a câmera e seguiram andando. Certamente ouviram que eu estava falando uma língua estrangeira, mas não criaram nenhum problema. De fato, eu realmente não tive nenhum problema aqui no Afeganistão com os Talibã. Na terça-feira eu estive no Ministério da Informação e observei que os guardas usavam os fuzis americanos M16, que eles herdaram do exército afegão, que por sua vez tinha recebido esses fuzis, que são fuzis sofisticados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram 83 bilhões de dólares com o equipamento e treinamento das forças afegãs, que tinham mais de 300 mil homens. E também no aeroporto, os guardas do Talibã usam esse fuzil M16, porque os Talibã comuns, digamos assim, eles andam com o AK-47, que é um fuzil desenhado pelo Kalashnikov russo e fabricado amplamente na China e vendido nos bazares de armas aqui da Ásia, da África e até da América Latina, no caso ali das Farc, da Colômbia, dos grupos colombianos também. O que eu observei na estrada entre a fronteira do leste do Afeganistão e Cabul, e também aqui em Cabul, é que existe muita comida disponível, muitos alimentos. O que as pessoas não têm é dinheiro para comprar, por causa da restrição, que me disseram agora que é uma restrição de $200 por semana dos saques. Aliás, nós passamos na frente de um banco, isso 4 e pouco da manhã, e estava cheio de gente. Não é exatamente uma fila, mas aglomerado ali na frente do banco, esperando o banco abrir, que vai acontecer daqui a várias horas, para poderem sacar dinheiro. Perguntei aqui, o banco vai abrir às 8 da manhã, ou seja, dentro de quase 4 horas. Estava cheio de gente na porta. E a agricultura afegã é uma agricultura muito dinâmica, produz bastantes alimentos graças à irrigação. Embora este ano seja um ano de seca, e estima-se que a produção será 45% menor. Também tem muito gado ovino e caprino. Então, o que eu observo não é que falta comida, mas falta dinheiro realmente para comprar. Há bem poucos jornalistas estrangeiros aqui. E, aliás, bem poucos jornalistas afegãos também, porque a partir da tomada do poder pelos Talibã diminuiu bastante a atividade da imprensa local aqui. No sábado, quando eu passei do Paquistão para o Afeganistão, eu fui o único jornalista naquela manhã. Aliás, a única pessoa que passou naquela manhã. E aí, a equipe que eu contratei no Paquistão me deixou, então, do lado paquistanês da fronteira. Aí é interessante, porque do lado paquistanês, o posto de fronteira se parece com um posto de fronteira de um país pobre
pobre, de uma fronteira terrestre acanhada e tal, mas ainda se parece com um país. Aí do outro lado, do lado afegão, já são os Talibã esperando ali, sem uniforme, sem identificação alguma, né? Você sabe que eles são Talibã porque estão armados, que têm barbas longas e sempre usam as roupas tradicionais e geralmente com turbante também, ou um tipo de chapéu que é usado aqui. Esse chapéu é chamado aqui de lungi. E as barbas espessas, muitas vezes cabelos um pouco longos também, que os Talibã usam. Do outro lado, então, um Talibã me recebeu e eu mostrei o meu visto afegão. E ele foi caminhando comigo. É um corredor assim, que a gente vai caminhando, fechado dos dois lados, assim, corredor coberto e cercado, assim. E aí até o ponto em que estava me esperando o meu fixer, né, o meu produtor, que aliás está comigo agora também de novo, me levando de volta. E aí o meu produtor, ele tinha então um documento que eles chamam de Mujahid Office, que é ou seja, um escritório do combatente da Guerra Santa, que é um documento então que permite a entrada de jornalistas. E aí um outro Talib nos levou até uma casa assim que se parece com que seria o escritório da imigração. E ali nessa casa, nessa sala ampla que a gente ficou sentado, tinha uma série de buquês de flores artificiais enviadas por pessoas parabenizando os Talibã pela tomada do poder. A gente esperou ali um tempo enquanto o Talib saiu e foi verificar a autenticidade desse documento, que era uma folha escrita à mão, mas com carimbos e timbres. Aí ele voltou um tempo depois, uns 20 minutos depois, e aí verificou a minha pequena mala de roupas e também a minha mochila cheia de equipamentos. Pediu desculpas pela demora e nos liberou. Mas aí saímos caminhando juntos e aí ele perguntou para o meu produtor que dia é hoje. E aí o meu produtor perguntou assim, no calendário afegão? Aí ele falou, é. Aí o produtor falou, eu não sei. O produtor me contou e falou, aqui no Afeganistão a gente usa 3 calendários. O calendário gregoriano, né, que é o calendário que nós usamos também no Ocidente, o calendário muçulmano, e o Afeganistão tem um calendário próprio, que é o mesmo usado no Irã e no Tajiquistão. Então, o Talib não sabia nem que dia era aquele dia. E o meu produtor falou, eles são praticamente analfabetos, apenas aprendem a recitar versos do Alcorão, que são versos em árabe. Então, muitas vezes eles também não sabem o que exatamente estão recitando. Passamos agora por um terceiro posto de controle do Talibã. Também só olhou para nós, conversou um pouquinho, mas nem chegou a abrir o bagageiro. Todas as vezes que a gente passa por esses controles, eu tenho que parar de gravar e não pode usar o celular e muito menos fazer imagens enquanto está cruzando esses controles. Agora já é a saída de Cabul. Estou passando aqui por uma série de tendas que estão abertas, iluminadas, que vendem biscoitos, frutas secas e bebidas, salgadinhos para viagem. Quando eu falo bebidas, claro, é refrigerante, suco e água, né? Aqui no Afeganistão, como na maioria dos países muçulmanos, é proibida bebida alcoólica. Esse mercado, assim como outros mercados e outros locais com bastante aglomeração, é controlado pelos Talibã. A gente precisou pedir autorização para os Talibã para entrar no mercado. Mas é um posto de controle que já existia antes, é controlado pela polícia, porque é para evitar crimes, evitar roubos e tal. E eu perguntei sobre isso e várias pessoas lá desse mercado me disseram que agora está mais seguro lá. Existem menos roubos, aliás, não acontecem mais roubos. E a razão é que os Talibã têm uma justiça bastante drástica, de acordo com a tradição islâmica mais radical. Eles cortam a mão de quem é acusado de roubar. Então, o crime desapareceu. Isso é uma das vantagens que as pessoas veem aqui nos Talibã. Outro aspecto é a corrupção, né? Havia muita corrupção no governo anterior. Um vendedor de uma loja de baterias me disse que antes ele tinha que pagar propina nos postos de controle da polícia, na cidade mesmo. E agora não precisa mais, ele só paga o imposto mesmo pelas vendas da loja em que ele trabalha, né?
E para o barbeiro, eu perguntei o que tinha mudado para ele depois da chegada dos Talibã ao poder. E ele me disse que os clientes dele estão aparando a barba ou fazendo a barba bem menos do que antes, que aqueles que faziam a barba uma vez por semana agora estão indo uma vez por mês. Afinal, a barba é uma das coisas que o Talibã exige dos homens, né? Prefere que os homens estejam de barba. E ele disse que ainda não está claro para ele qual é o código em relação ao cabelo, como é que tem que cortar o cabelo dos clientes. Ele disse que não pretende sair do Afeganistão, não tentou, não vai tentar sair do Afeganistão, que é o país dele. Já um primo dele, bem mais jovem, de 17 anos, disse que quer ir embora para qualquer lugar do mundo, que ele estava estudando inglês e o estudo foi interrompido agora que os Talibã chegaram ao poder. É uma escola privada de ensino médio que ele fazia e que, segundo ele, foi fechada. Ele disse que não vê nenhum futuro aqui no Afeganistão para ele. Na porta da barbearia estava sentado um homem jovem também, que disse que queria conversar com a gente. Ele se cobriu o rosto dele para dar a entrevista e contou que ele era segurança em uma empresa cujo dono era inglês, chamada Super International, mas o chefe dele imediato, o diretor da filial aqui no Afeganistão, é italiano. E que esse italiano ia deixar o Afeganistão naquelas operações de retirada dos Estados Unidos no último dia, no dia 30. Mas aí teve uma disputa entre esse italiano e o dono do local alugado, né, do escritório da empresa, sobre conta de luz. O italiano tinha pagado só uma conta de um mês e o dono queria que pagasse os 2 meses. E aí o dono do imóvel chamou a polícia, que no caso é a polícia do Talibã, né? E aí o italiano e o motorista dele, afegão, foram presos. E durante cerca de uma semana, esse meu entrevistado sabia em qual prisão o italiano e o motorista afegão estavam. Mas, a passada uma semana, eles desapareceram. Aí eu entrevistei o dono de uma farmácia e ele se referiu aos Talibã como terroristas. Falou que o futuro e a perspectiva do país a partir de agora é totalmente obscura, que a mulher dele não está saindo de casa e que eles estão realmente muito preocupados e pessimistas com o país a partir de agora. Aproveitando que ele era um farmacêutico, eu perguntei sobre a situação da Covid. Praticamente ninguém usa máscaras aqui no Afeganistão. Desses que eu entrevistei, o vendedor da loja de baterias e um barbeiro que eu entrevistei depois estavam de máscara, disseram que era pelos protocolos dos locais que eles trabalham e tal. Mas no dia a dia é muito raro ver pessoas de máscara. Mas o farmacêutico me contou que 2 meses atrás estava tendo muitos casos de Covid e que houve uma quarentena de 1 mês. E aí os casos diminuíram bastante. Ele falou que ultimamente ele não estava vendo ninguém com Covid. E outras pessoas também relataram a mesma coisa. O dado é de que dos 38 milhões de afegãos, só 400 mil estão imunizados. Esse farmacêutico, por exemplo, ele tomou as 2 doses da Coronavac. Uma pessoa com quem eu conversei, aliás, o meu produtor que está aqui comigo, ele tomou as 2 doses da Covaxin, né, que é a AstraZeneca fabricada na Índia. Ele disse que recebeu via Covax. Ambos foram ao hospital e se vacinaram gratuitamente. Aparentemente a vacina está disponível, mas muita gente não se vacinou ainda porque não quis, não se interessou. Uma história parecida com essa me contou uma pintora de Cabul, em que ela trabalhava para uma empresa e o chefe era inglês. E eles não conseguiram sair na operação de retirada dos Estados Unidos pelo aeroporto. E no início de setembro, eles foram exatamente para onde eu estou indo agora, para Torkham, o posto de fronteira com o Paquistão. E chegando lá, eles foram detidos pelos Talibã. Ela estava com o marido dela, esse empresário britânico estava com um motorista afegão e havia também 4 mulheres jovens de 20 a 24 anos de idade que trabalhavam para essa empresa também. Todo mundo foi detido e depois de 2 dias ela foi liberada porque estava com o marido. E as 4 moças não foram liberadas.
imediatamente. Isso no momento em que ela me contou a história, na segunda-feira de manhã, eles estavam sem notícias das 4 moças, que são da minoria Hazara, que é uma minoria de origem mongol e que são de religião xiita, que são perseguidos pelos Talibã. São da seita xiita do Islã, né? Os Talibã são da seita sunita. E o britânico também ficou preso. Os Talibã ofereceram liberar o motorista afegão, mas o motorista disse que não ia abandonar o chefe dele. E aí ela estava muito preocupada, mas na tarde da mesma segunda-feira, ela me escreveu aliviadíssima, dizendo que tinha acabado de receber a notícia de que todos eles tinham sido soltos. Mas eles passaram quase 2 semanas presos, sem nenhuma explicação. O marido dessa pintora, ele toca violão, e aí ele tem vários violões, e ela me contou que estão todos escondidos também. Eles estão com muito medo e realmente tentando encontrar uma forma de ir embora do Afeganistão. Eles tiveram sorte porque eles se casaram há 3 meses e puderam fazer uma festa. Os Talibã proíbem festas, inclusive a festa de casamento, que é a festa mais importante na cultura afegã. Na véspera do meu encontro com ela, no domingo, os Talibã invadiram uma festa de casamento e espancaram o noivo e o irmão do noivo. Em Cabul existem enormes buffets de casamento. Eram um grande negócio, mas agora estão todos fechados. As pessoas estão realizando suas cerimônias de casamento em casa, discretamente e sem nenhuma festa. Estamos passando por um túnel aqui. Tem muitos túneis nessa estrada. É uma estrada que vai serpenteando aí entre as montanhas dessa região, que é de montanhas rochosas, entre Cabul, que fica no centro-leste do Afeganistão, e Jalalabad e o posto fronteiro de Torkham, que ficam no leste. Essa pintora, ela está escondida em casa porque ela tem 3 problemas, entre aspas. Primeiro, o fato de ser artista. Os Talibã não aceitam nenhum tipo de arte. Por sinal, eles invadiram a casa de um músico conhecido aqui e o mataram pelo fato de ele ser músico. E ela, além de ser artista, ela desenvolveu a arte dela, estudou arte na Índia, na cidade de Charangarh. E os Talibã não gostam da Índia, né? Os Talibã são resultado do conflito entre o Paquistão e a Índia, né, por causa da Caxemira. O Paquistão criou os Talibã para ter um governo amigável no Afeganistão e vários grupos ligados aos Talibã realizam ataques contra a Índia baseados ali no Paquistão. Ela ganhou mais de 10 troféus, ela me falou, na Índia, pelo trabalho dela de pintura. Então isso é um problema também. Eu estive na casa dela, ela escondeu a maioria dos quadros, estava terminando de esconder os quadros dela e tinha escondido os troféus também. Além disso, ela é mulher e é da etnia Hazara, que, como eu dizia, é perseguida pelos Talibã. Mas foi interessante ir no bairro onde ela mora, que é um bairro quase que exclusivamente habitado pelos Hazaras, no norte de Cabul. Na entrada do bairro ainda está um arco bem grande com um grande retrato do Mazari, que foi o grande líder dos Hazaras. Ele era aliado do general Ahmed Massoud, que é de etnia Tajik, por sua vez também rival dos Talibã, e que lutaram juntos na Aliança do Norte contra os Talibã entre 96 e 2001 e depois com o apoio dos Estados Unidos a partir da invasão de 2001. E no bairro, diferentemente do centro de Cabul, onde as mulheres estão usando o niqab, né, que cobre todo o rosto, eu vi as mulheres fazendo apenas o hijab, que é o
o lenço que cobre só o cabelo. E aí perguntei para ela sobre isso, né? Ela me falou que as mulheres hazaras, antes da chegada dos Talibã ao poder, andavam de jeans e camiseta e com o véu bem para baixo, assim, no cabelo. E eu não vi muitos Talibã por lá também, nesse bairro. Não havia ainda um controle muito forte, de maneira que, por isso, há uma certa ali liberdade por enquanto. Na verdade, esse é um momento ainda de consolidação do poder dos Talibã. Então, muitas coisas ainda não estão arrumadas, entre aspas, da forma como eles querem. Eu também vi um cartaz grande do próprio Ahmed Massoud, que é o grande inimigo deles, né? Ele foi morto no dia 9 de setembro de 2001 por um atentado da Al-Qaeda, como eu contei no episódio anterior. E o filho dele, que tem o mesmo nome, Ahmed Massoud, lidera hoje a chamada Frente de Resistência Nacional contra o Talibã, lá no Vale do Panjshir. E aí existe um elemento étnico, né? Os Hazaras representam 10% da população e os Tajiques em torno de 27%, enquanto que os Talibãs são predominantemente da etnia Pashtun, que representa 42%. Aliás, todo o gabinete interino nomeado pelo Talibã é composto de pessoas da etnia Pashtun. Eu estive em Tora Bora em 2004 e ali ainda estavam os vestígios da presença do Bin Laden e da Al-Qaeda nas cavernas ali dessas montanhas rochosas. E tinha, por exemplo, recipientes de soro, né, certamente que foi dado ali para os feridos. Tinha muitos cartuchos de balas e tal, e de fuzis. E também as embalagens das rações que os Estados Unidos naquele período jogavam de helicópteros para a população. Então a Al-Qaeda estava se alimentando com a ração que os Estados Unidos estavam enviando ali, despejando para a população. Também embalagens de biscoitos, coisas assim que faziam parte ali da alimentação dos combatentes da Al-Qaeda naquele período. Lá foi despejada a maior bomba convencional já usada na história das guerras, uma bomba de cerca de 1.000 quilos para destruir ali algumas cavernas em que os Estados Unidos acreditavam que ele poderia estar. Eu disse que naquele ano caiu em junho, porque o calendário muçulmano ele é lunar, né? E o nosso calendário é solar. Então, o ano muçulmano ele é mais curto do que o ano gregoriano. Sendo assim, os meses são móveis, né? Quer dizer, as datas elas vão se deslocando ao longo do ano, do nosso ano, e não coincidem, né? Então, o mês de Ramadã ele pode cair em qualquer mês do nosso ano, conforme o calendário deles vai evoluindo. Aí eu falei com uma outra mulher, mais velha um pouco, com 36 anos de idade, que estava com vários filhos também. O marido dela é bem mais velho, tem 65 anos e é um veterano do exército do Najibullah, que foi aquele presidente, o último presidente apoiado pelos soviéticos, né, que governou até 92, quando os Mujahedin tomaram o poder em Cabul. Por sinal, Najibullah foi torturado, castrado e enforcado pelos Talibã quando eles tomaram o poder em Cabul em 96. O marido dela perdeu um pé lutando pelo exército pró-soviético contra os Mujahedin. Recebia uma pensão por isso, até agora, do governo anterior, e deixou de receber agora que os Talibã chegaram ao poder. Então, ela disse que a vida dela piorou depois da chegada dos Talibã, porque ela deixou de receber essa pensão do marido. Ela disse que o marido dela estava na cidade deles, lá no vilarejo deles, no interior, trabalhando na casa, tentando reconstruir a casa que foi
parcialmente destruída pela guerra, pelos confrontos entre o Talibã e as forças leais ao governo que caiu no dia 15 de agosto. É isso que é interessante entender, quer dizer, cada pessoa tem o seu sentimento próprio a respeito dessa mudança de governo, né? E 3 de cada 4 afegãos moram na zona rural e tem um estilo de vida bastante conservador, né? Além de bastante simples. Então, para muitas pessoas não existiu esse impacto da questão dos direitos das mulheres, porque as mulheres continuaram não tendo os direitos que são reconhecidos por quem mora nas cidades grandes e que tem nível de instrução mais alto e que são de classe média ou alta, né? Para essas mulheres e meninas não faz diferença se o governo é mais liberal, mais como foi esse governo sustentado pelos Estados Unidos nesses 20 anos, ou se é do Talibã, porque elas já seguem, em geral, as regras que são regras tradicionais, tanto do Islã quanto de culturas conservadoras, como é o caso da cultura Pashtun, né? Na zona rural, principalmente. Então, conversando com pessoas da etnia Pashtun, inclusive um amigo meu que nem mora aqui no Afeganistão, mora no Paquistão, mas isso faz pouca diferença porque é a mesma cultura Pashtun. Ele me disse e outras pessoas me disseram isso também, que mandam as suas filhas para a escola, que chegam até a universidade, mas depois elas não vão trabalhar, que os Pashtun não aceitam que as mulheres trabalhem, que eles educam as filhas para que elas sejam boas mães e criem depois os filhos, mas não para trabalhar. No sábado eu cheguei 3 da tarde, hora local, e meia hora depois começou a transmissão ao vivo da CNN, né, a transmissão da programação especial de aniversário do 11 de setembro. Então, um pouco depois eu já entrei no ar e fiquei quase 6 horas ali participando desse programa especial, e aí já era de noite aqui no Afeganistão. No domingo de manhã eu fui para um mercado chamado de Jardim das Mulheres e nós chegamos lá por volta de 9 da manhã, hora local, e o domingo é o equivalente à terça-feira no calendário daqui. Mas praticamente não havia mulheres fazendo compras, havia só os homens vendendo nas barracas. A primeira entrevista foi com o dono de uma barraca de roupas usadas para mulheres. Ele tinha 50 anos de idade e eu perguntei para ele qual período da vida dele foi melhor aqui no Afeganistão. Ele viveu o período da ocupação soviética entre 79 e 89, o período dos Talibã, dos Mujahedin, né, que o país ficou dividido por vários grupos. Esse barulho que você está ouvindo é a bomba de gasolina. A gente está abastecendo o carro aqui na saída de Cabul. Aí o período dos Talibã, de 94 até 2001, e o período dos 2 presidentes que ficaram no poder apoiados pelos Estados Unidos, né? O Hamid Karzai e o Ashraf Ghani, e agora de novo o período dos Talibã. Eu perguntei para ele qual que tinha sido o melhor período, e ele falou assim: nenhum. A vida aqui sempre foi muito difícil. Mais adiante, já bem na fronteira com o Paquistão, essa cadeia de montanhas forma as montanhas de Tora Bora, onde o Bin Laden e seus combatentes árabes da Al-Qaeda se esconderam no período em que os Estados Unidos estavam perseguindo, logo depois da invasão americana. De lá, em dezembro, ele conseguiu fugir para o Paquistão, aparentemente com a ajuda de um líder tribal e combatente paquistanês. Segundo versões, o Bin Laden teria pagado uma soma de dinheiro para ele para ajudá-lo a passar por ali e a sair. E foi uma das grandes falhas, né, dos Estados Unidos naquele período, de terem deixado que o Bin Laden fugisse.
né, de Tora Bora. Provavelmente, se tivessem conseguido capturar ou matar o Bin Laden naquele período, teriam evitado uma guerra de 20 anos. Paramos agora num posto de controle na entrada de um vilarejo. Era um Taleb muito jovem, praticamente a barba ainda nascendo, e com um turbante preto, que significa que ele é considerado um descendente do profeta Maomé, né? O turbante branco é dos que não são descendentes do profeta. E aí ele perguntou para onde nós estávamos indo. Nosso motorista disse Jalalabad. E ele estava ouvindo uma música religiosa que estava tocando num posto de polícia mesmo, porque, claro, que agora é controlado pelos Talibã. E aí ele falou pra gente seguir adiante. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lorival Santana. Pesquisa e sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lorival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.